Famílias e educadores, muito bem-vindos. Essa é mais uma aula Pais Ajudam Pais para vocês sobre um tema muito importante do qual a gente precisa quebrar o tabu e quebrar o silêncio, que é educação sexual nas escolas, educação sexual dentro de casa de uma forma segura. Essa semana eu tenho colocado alguns temas muito importantes aqui e me preocuparam vários comentários. Então, vocês pediram e eu convidei a Carolina Arcari, que é a autora do livro que eu recomendo muito para vocês, o Pipo e Fifi, Gogô e diversos outros, para estar aqui com a gente. Acho que a Carol já entrou, vou adicionar a Carol. E queria avisar para vocês, eu não sei se é por causa do tema da live, que tá aqui, bom, sei lá. Mas para dizer para vocês que essa live vai ficar salva, a gente vai falar sobre esse nosso medo de que a educação sexual esteja na escola, de como deixa eu até trocar o título aqui para saber se não é isso. Para como a gente pode fazer uma educação sexual segura na escola e dentro de casa, tá bom? Então, Carol, deixa eu adicionar você aqui, fixar comentário. Vamos dar boas-vindas para Carol. Você não tem pedidos, como é que eu faço para adicionar a Carol? Carol, pede para entrar. Ah, tá aqui, convidar. Vamos ver se a Carol entra e vamos dar boas-vindas para Carol e a gente tem um presente muito importante para vocês. Vamos aproveitar. Oi, amor! Tudo bem, Bem-vinda! Flávia, querida? Tudo bem, e você? Tô achando estranho aqui que tem pouca gente na live, porque talvez por causa do título, que o Instagram dá uma. Deixa eu ver se eu consigo Pode tirar o ser, título. faz todo sentido. Te aguardo, tá? Não, mas acho Mas que tô não dá aqui para já super tirar. Mas não dá para animada. tirar. Mas de qualquer forma, Carol, eu quero já começar agradecendo o teu trabalho, a tua disponibilidade para estar aqui com a gente, porque não é fácil trabalhar com isso. Eu imagino, Carol, quanta coisa você vê, porque só nessa semana, porque o quanto eu sinto que é importante esse tema, o quanto ainda tem um tabu e um medo muito grande. E eu, como educadora parental, eu sei que os medos existem, eles precisam ser acolhidos, e a gente, vamos dizer assim, medica o medo com informação. Exatamente. Super de acordo. Eu estou muito feliz por esse convite que acompanha o seu trabalho e você tem falado bastante sobre educação sexual. E isso é bastante corajoso também, né, Flávia? Porque a gente sabe que, é como você disse, muitas vezes o Instagram, pela própria temática, já não entrega, saca? Perde engajamento. Então, até isso é difícil em um mundo em que é tabu falar sobre sexualidade. E fazer prevenção de violência sexual, mais do que falar sobre a violência em si, para prevenir, a gente precisa falar dessa sexualidade positiva. Garantir que a criança goste do corpo dela, sinta que o corpo é dela. E isso a gente só vai fazer de forma contínua, né? Não é uma vez que se fala, não é um livro que lê. E eu sei que você tem exatamente essa visão também de como precisa ser o vínculo que se estabelece com a criança e a educação. É de E, forma contínua. e Carol, por que eu acho lindo que você já começou de forma contínua e eu quero falar para vocês de um relato pessoal, porque eu leio o Pipi Fifi para a Catarina desde que ela tem 1 ano e pouquinho, 2 aninhos. Tanto que o Pipi Fifi eu acho que eu tenho 2, Carol, e ele tá pela casa, eu não achei hoje. Ele tá na casinha da árvore, ou ele tá por. Não achei, só achei a Que Gogô ótimo. para trazer aqui para vocês. Mas sabe o que me impressionou essa semana? Claro que aconteceu tudo o que aconteceu, né, semana passada, que foi semana muito difícil, está sendo uma época muito difícil para quem é mulher e tem um pingo de consciência do que está acontecendo no nosso país. E aconteceu Sim. aqui perto, então eu converso muito com a Catarina sobre. Só que acontece que segunda-feira nós estávamos num show. Tá. E a minha filha, que tem uma educação sexual, que ela sabe o que é abuso, sabe o que é estupro, sabe tudo. Isso, uma menina de 7 anos, Carol. E a gente estava no show, e a hora que era o show da turma do Pica-Pau Amarelo, não, do sítio do Tá. Pica-Pau Amarelo, e aí o Visconde Sabugosa estava do lado. E nós estávamos bem na frente, ela começou a dar tchau para ele, ele chamou ela para olhar o livro. E por que a Carol fala que é constante a educação sexual? Porque na hora me aconteceu o negócio. A minha filha foi, começou a conversar com ele, olhar. Aí vocês podem pensar que é até um exagero, mas escutem isso. A hora que minha filha voltou, eu falei, filha, e
se o Visconde tivesse te chamado para ir lá atrás do palco, você iria? Ela falou, aham. Olha só. Sabe Pois por é. quê, gente? Eu chego a me emocionar porque dizer assim, por mais que a gente faça educação sexual, que a gente fala, eles nunca vão estar 100% seguros porque eles são de uma Tá. ingenuidade. Eu não falo isso para botar medo, eu falo isso porque nós temos que fazer dentro de casa e na escola constantemente. E a minha filha falou na maior ingenuidade, aham, eu iria. Aí foi o momento que o quê? Filha, lembra que a gente falou do toque do sim, do toque do não? Lembra que a gente falou que tem pessoas que fazem mal para a criança? Você não pode confiar em nenhum, mas é o Visconde. Porque para a criança não era um estranho, para minha filha era o Visconde Sabugosa. Sim, claro, e celebridade, né? Aquela magia que até a gente, como adulto, a gente carrega pelos globais, sei lá, por influenciadores. É isso, é isso. E é muito interessante, Flávia, porque, cara, esse teu exemplo traz a gente exatamente para esse pensamento. Eu pensei em duas coisas aqui. O primeiro, que reforça que a educação sexual ela tem que ser contínua, e é muito interessante que os pais e também as professoras que leem Pipo e Fifi, eles sempre falam, nossa, meu filho pediu de novo. Ah, eu tenho esse livro há 5 anos e a gente leu de novo. Por que que a criança gosta de ler de novo? Porque em cada fase do desenvolvimento, ela vai perceber coisas diferentes, ela vai ter uma maturidade para absorver algum tipo de conteúdo, depois ela vai crescendo e ela vai ampliando a possibilidade de entender as ilustrações, vão surgindo mais perguntas. Então, o próprio Pipo Fifi ele foi construído para atender uma faixa etária bem grande, né, Flávia? É de 3 a 12. E tem muitos pais que relatam, minha filha já tem 13 e lê Pipo e Fifi ainda, né? Uhum. E o outro pensamento que me passou, Flávia, é esse. A autoproteção, a gente fala de autoproteção, que são as ferramentas que a gente constrói com as crianças e adolescentes, né? Mas a gente não pode pensar que a autoproteção vai resolver tudo, que foi o que aconteceu ali com a tua filha. Uhum. A autoproteção não existe se a gente não tiver uma política pública que garanta educação sexual nas escolas. A autoproteção não existe se não tiver os adultos criando ambientes seguros. Então, assim, a autoproteção ela só anda de mãos dadas com a responsabilidade da galera que são os adultos, né? Então não existe autoproteção. Ah, eu li Pipo e Fifi, nossa, meu filho sabe tudo, tem todas as ferramentas, tá? Mas agora tem a outra parte, que é o ambiente está seguro, o diálogo está sendo mantido, a escola é um ambiente em que se fala de educação sexual, que se fala sobre o corpo, que não tem tabus, que as pessoas não têm vergonha, que a criança se sente inteira. Porque se ela não pode falar de órgão genital, se ela não pode perguntar de onde vêm os bebês na escola, fica uma lacuna, né? Uma lacuna na própria identidade, na própria construção do corpo da criança, a construção mental que ela faz, porque se nunca fala, a gente fala do sovaco, a gente fala do bumbum, a gente fala da cara, a gente fica o tempo todo, a gente brinca, né? As crianças brincam na hora do recreio. Mas se a gente não dá nome para esse corpo inteiro, se a gente não está de olho nas expressões da sexualidade, se a gente não está ensinando consentimento o tempo todo, é uma criança com lacuna. Enquanto a gente não trata essa criança como um ser inteiro, né? Tem cabeça, ombro, joelho, pé, bumbum, história de vida, tem órgão genital, ela tem dúvida, ela quer saber para que serve, por que quando ela coça tem uma sensação diferente, uma sensação gostosa. Então, quando a gente acolhe, a gente está acolhendo a criança inteira, a gente está vendo como sujeito. Então, é por aí que passa. Eu tenho certeza que a gente fala a mesma linguagem aqui, viu? É o Sem nosso mesmo dúvida. idioma. E sabe, Carol, me preocupou muito a quantidade de pessoas que se opõem à educação sexual na escola. E aí eu estava fazendo um curso, eu sou apaixonada por história da humanidade, que eu acho que nós temos duas coisas que nos impedem de evoluir. O ser humano não conhece como o ser humano se desenvolve, por isso que a gente tem tanta violência contra a criança. E o ser humano não Exato. conhece a própria história da humanidade. Então, assim, é uma coisa que eu faço, quebrar o ciclo violento, eu amo história. E aí, eu fiquei pensando assim, quando você traz políticas públicas, esse momento de tanto retrocesso que a gente está vivendo no nosso país, a gente entender que existe eu não sei como dizer direito, mas uma ferramenta social que chama pânico moral.
E eu queria que todos Sim. vocês entendessem que você que está insegura ou tem medo de como vai acontecer a educação sexual dentro da escola, eu e a Carol fez uma página lá no site dela, deixando tudo certinho, que eu vou colocar tanto no, vou mandar por e-mail para toda a minha lista, já está na minha comunidade gratuita do Telegram e vou colocar nos meus stories hoje. Então você vai ter tudo como mandar para pedir para a escola. Mas antes disso, você tem que entender por que tem que estar na escola. Tá? Então, o que aconteceu na nossa sociedade? O pânico moral é como se eles criassem um bicho-papão, um inimigo comum que gera medo, que é a maior ferramenta de controle das massas. E aí colocaram o quê? Inventaram o tal do kit gay, inventaram que vamos ensinar a ser homossexuais dentro da escola, como se isso fosse um problema e como se isso fosse possível, né, Carol? Exato. Então a gente precisa entender que a nossa geração, todos nós, todos, eu não tenho medo de generalizar isso. Nós não tivemos educação sexual, nós somos reprimidos sexualmente. Falo com toda segurança. Porque a maioria dos pais diz assim, eu fico insegura sobre como começar a fazer educação sexual. Eu recebi vários relatos. Eu li a Gogô e eu não tive coragem de ler para o meu filho. Eu falei, mas eu tive coragem por quê? Porque você teve um nível de repressão sexual tão grande. Agora eu quero convidar você que se sente insegura de acolher tudo isso. Porque não falar sobre educação sexual, não falar ou reprimir sexualmente, não protege ninguém. E como eu e a Carol colocamos no post de ontem, esse pânico moral gerou um medo e todo mundo dizendo, muita gente. E eu cheguei, Carol, eu falo tudo isso, mas como eu tenho uma... Você falou ontem pra mim assim... Falar, não tenho condições emocionais, às vezes, de falar nas redes, e realmente, às vezes, é difícil. Eu começo a apagar, mas a gente não tem como não pensar na criança daquela pessoa dentro de casa. Uhum, exato. Porque aquele pai que diz, escola nenhuma vai fazer educação sexual com o meu filho. A gente precisa entender que quem pensa assim, está colocando o seu próprio filho em risco. Exato. É isso mesmo, Flávia, é isso mesmo. E não está acho que uma coisa protegendo, né, interessante Carol? Não está está protegendo. protegendo. É, exatamente. O que a gente precisa fazer? Já que existe esse pânico moral, e realmente o senso comum entende assim, nossa, educação sexual, e a mente vai lá para para aquela cena que a gente acabou construindo por causa das novelas de Hollywood, que educação sexual é alguém lá na frente com pênis de borracha ensinando a colocar camisinha, né? Falando de prevenção de IST, ou então falando, ó, pênis entra aqui na vagina e assim que tem a reprodução. Gente, não é isso. A gente não vai ensinar isso para uma criança de 2 anos, de 3 anos. Então, a primeira coisa é desconstruir. Então, o que é educação sexual? Se não é o kit gay, se não é mostrar uma camisinha com pênis de borracha para criança lá de 2 anos, o que é? Gente, nós temos uma legislação já que foi muito bem construída lá em 1997, que são os parâmetros curriculares nacionais, que ainda são documentos válidos, mesmo que tenha vindo a Base Nacional Comum Curricular. Para quem não é dessa área, é uma base, né, para que todas as escolas do Brasil trabalhem aquelas temáticas, ou seja, é direito da criança saber daquilo. E por que é direito saber sobre matemática, português, história, educação sexual, corpo? Porque um grande número de especialistas e a sociedade, não foram só os especialistas, tá? Para construir esses documentos, a sociedade foi convidada para pensar junto o que vai fazer com que a criança se desenvolva, que seja uma educação com qualidade, que ela se desenvolva de forma saudável, que ela tenha as ferramentas para fazer boas escolhas. Então, além dos especialistas que vêm com um monte de pesquisa, eles têm lá, ó, vamos pesquisar no mundo. Onde que já teve educação sexual? Ah, ó, aqui na Holanda desde a década de 60, aqui na Suécia desde a década de 50. O que aconteceu com essa galera aqui? Sabe o que eles provaram, gente? Olha, foram mais de 1.000 relatórios, ou seja, eles investigaram milhões de pessoas que tiveram educação sexual por décadas. E eles provaram que aquelas pessoas que tiveram uma educação sexual de qualidade, que foi feita de acordo com a faixa etária, eram pessoas que iniciavam a vida sexual mais tarde do que aquelas que não tinham educação sexual. Então, o que acontece? A adolescente que
sabe lá, poxa, eu já sei como é que é a relação sexual, eu aprendi a dialogar, eu aprendi a resistir à pressão do grupo, eu aprendi que eu só vou fazer isso quando eu estiver preparado, eu aprendi que eu tenho que respeitar meu corpo, a menina entendeu que o carinha lá falar que me dá uma prova de amor, ou eu tô com ciúmes, larga toda a tua vida, ela sacou que isso é relacionamento abusivo, a criança lá aprendeu, não, mas essa pessoa não pode tocar no meu corpo assim. Opa, esse segredo com carinho não pode ser assim. Então, essas pessoas, além de terem iniciado a vida sexual mais tarde, elas tinham mais qualidade, inclusive na escolha dos parceiros, elas também sabiam dialogar. Então, foi feita uma relação de possibilidades, né? E ferramentas positivas para as escolhas da vida. E também essas pessoas, aquelas que têm educação sexual, ficou provado que tem até 6 vezes mais ferramentas para detectar violência sexual e para pedir ajuda. Por quê, Flávia? Porque uma criança que não sabe dizer o nome da parte íntima, ela tem vergonha porque um dia que ela fez uma pergunta, um adulto falou que feio, ou da onde você falou isso? Menino, não é a hora de você falar essas coisas. Quando o adulto bloqueia a criança, quando ele dá esse feedback que é negativo e a criança acha que está incomodando, que fez uma coisa errada, ela guarda para si. Poxa, cada vez que eu vou falar sobre o corpo, o adulto fica bravo, o adulto fica envergonhado, constrangido, logo não vou mais falar. Então, quando a gente garante educação sexual de qualidade, quando a gente garante o diálogo, crianças têm mais ferramentas, e isso, gente, são dados estatísticos do mundo inteiro, tá? Não é a Carol falou do nada. Não, isso está registrado, são testes e mais testes e entrevistas. Então, criança que tem essas ferramentas, ela tem mais possibilidade de detectar e ela tem mais vocabulário para falar. Mãe, o tio pegou no meu bumbum, né? Pai, vó, aconteceu uma coisa estranha, né? Olha, eu não porque é uma coisa que a gostei. gente precisa falar. Primo. O primo, as meninas na escola estão indo para o banheiro e pedindo para. Entendeu? Se a criança não tem uma Exato. referência, se já não foi falado que aquilo não é legal, ela não vai ter referência. Exatamente, exatamente. E a gente tem que pensar no seguinte também, Flávia. Às vezes as pessoas pensam assim, Carol, entendi. Então, educação sexual, já entendi que não erotiza. Pelo contrário, faz com que crianças e adolescentes vão crescendo e vão fazendo escolhas seguras para si, né, para ser responsáveis com si mesmos e com os outros. Beleza. Mas, Carol, com 2 anos, 3 anos, você está falando já entendi que educação sexual é legal, mas o que eu vou falar? Gente, educação sexual vai acompanhar a possibilidade da criança e as ferramentas que ela tem em cada faixa etária. Educação sexual, ela vai se conectar ao que a gente entende como sexualidade. Gente, sexualidade não tem a ver com fazer sexo. Sexualidade é um conceito muito mais amplo. Então, sexualidade, eu costumo dizer assim, Flávia, fica bem fácil. Essa energia que faz a gente buscar bem-estar na relação com a gente e com o outro. Eu até troco a palavra prazer, porque às vezes as pessoas acham que prazer se refere a prazer sexual, né? Mas, gente, prazer pode E é ser qualquer pecado um. também, né? Nas crianças Exato. aí, inclusive uma mulher falar de prazer. Exato. Então, às vezes eu troco, quando eu tenho pouco tempo, eu prefiro ficar no bem-estar, porque isso amplia a possibilidade das pessoas entenderem que tomar banho, gente, é bem-estar, né? A criança tá no colinho, sendo amamentada ali pela mãe, sabe? E tá ali naquele momento de troca, sentindo pele com pele, é bem-estar. A criança colocar a mãozinha na boca e sacar, pô, né? Essa mãozinha é minha, isso é bem-estar. A criança pegar brinquedo e tá toda feliz ali com o barulhinho. É bem-estar. A criança coçar, sei lá, tá coçando o órgão genital. Exploração genital é totalmente normal. 1000 perguntas aí, Flávia. 8 anos sobre sobre isso. exploração genital. Gente, exploração genital é como uma descoberta do próprio corpo. Eu adoro. Eu acho que é isso. E é importantíssimo a gente frisar. Vocês entenderam? Sexualidade é muito mais do que genitalidade, do que o órgão sexual em si. Eu costumo dizer, Carol, adorei a parte do prazer, porque... E vou colocar algumas coisas que eu sinto que, assim... minha mãe me acolher,
eu ter o acesso irrestrito ao corpo da minha mãe e saber que aquele toque é uma referência de troca prazeroso e respeitoso no meu corpo. A minha sexualidade vai ser como eu me vejo e como eu me expresso no mundo, porque através também da ligação de apego seguro primal da minha vida, que é com a minha mãe. Então, o bebezinho, como você falou, mamando, ele tá sentindo o bem-estar. Ele sendo Exato. acolhido na birra, ele tá se sentindo um bem-estar de estar sendo agora. E isso é uma ligação que eu sei que tem muitos autores que são criticados por isso, Carol, e eu, para mim, tenho uma ligação direta. Por quê? Eu recebi muitas perguntas e você que foi que me ensinou que tem alguns livros que colocam o abusador pintado, né, que é no imaginário da criança de preto, de monstro. E aí, quando essa Uhum. criança apanha, é castigada, não tem contato respeitoso, não tem esse prazer da sua sexualidade, porque as pessoas perguntam assim, Flávia, meu filho tem 10 anos, posso começar a falar sobre sexualidade? A gente não sabe o que é sexualidade, entende? Porque sexualidade é tudo. Agora, posso começar a falar sobre educação sexual? Já passou o tempo, vamos lá. Então, o que eu queria dizer? Quando essa criança, ela não tem essa referência de sexualidade, não tem esse cuidado, não tem esse amor, não tem esse prazer na vida, prazer, esse bem-estar que a Coral colocou, que é o contato com o outro e com o nosso próprio corpo que a gente aprende, quem que vem e proporciona isso? Os abusadores. Exatamente. E abusador, Flávia, nossa, quando a gente vai pegar a literatura, eles escolhem exatamente a criança que se mostra mais tímida, que não tem tantas ferramentas de comunicação. Gente, criança esperta, sabe? Que fala, que busca ajuda, que diz não, que Que se coloca os opõe. limites. Exato, porque isso traz perigo para os abusadores. E abusador, gente, uma coisa importante para a gente entender. O abusador, primeiro que o próprio abuso sexual não é aquela ação pontual em que um adulto ou um adolescente mais velho vai pegar a criança à força e cometer um ato abusivo que vai causar dor, que vai... Isso é muito raro, tá? Menos de 3% dos casos a gente está falando do abusador predador, que vai pegar a criança à força, que vai cometer a violência provocando dor física, deixando hematoma e às vezes até aqueles crimes mais graves em que se mata a criança, enfim. A gente via muito isso nos noticiários, né, da década de 80, 90. Eram essas as situações que eram mostradas até naqueles programas sensacionalistas, né? E, Mas e a gente cria um 90, mais estereótipo, né, Carol? A um gente estereótipo. Exato. De que quando a gente fala de abuso sexual é aquela ação pontual que tem uma criança chorando, resistindo. Gente, mais de 90% dos casos, o abusador é um cara legal pra caramba pra criança. É uma pessoa simpática, interessante, que quando está na situação da abordagem abusiva, vai tocar a criança de modo que ela sinta, que foi o que a Flávia falou, prazer. Porque isso que vai trazer a confusão na cabeça da criança, é isso que vai manter o silêncio, é isso que vai manter o vínculo do abusador para com a criança. Muita gente me pergunta assim, Flávia, nossa, mas como é que pode? A menina foi abusada pelo avô dos 5 aos 12. Como que isso aconteceu durante tanto tempo? Ninguém viu. Porque não é desse jeito que a gente tem no imaginário. De que o avô vai pegar a criança, fechar a porta e, sabe, e a criança vai sair de lá chorando, ela vai ficar pelos cantos. Não, gente, na maior parte das vezes, o adulto cria uma situação que parece lúdica. Então, o adulto vai brincar no banho, vai levar bolinha de sabão, vai pedir o segredo, vai dar sorvete, vai deixar usar o Wi-Fi, vai dar celular de presente, vai estar ali no meio da família toda, sendo amigo da família mega legal, sendo cunhado super engraçado. Então, o abusador não é a pessoa esquisitona que tá ali sempre na família, pelos cantos, que você olha e fala, cara, essa pessoa tem algum problema. Não, gente. Para ele conseguir esconder o que ele faz, ele vai ser o simpático, vai conquistar a confiança dos outros adultos e vai estabelecer com a criança uma relação que vai parecer que é de muito afeto, que é de muito amor. Até porque a gente erra muito a orientar as crianças. A gente fala assim, olha, se alguém te tocar e fizer dodói, se te deixar com vergonha, se te tocar e você ficar
se sentindo estranho. Gente, uma criança de 3 anos que é abusada por um tio, que na hora do banho faz tudo ser especial e parecer uma grande brincadeira, Não é ruim. ela não vai sentir dodói, ela não vai achar estranho e ela não vai ficar com vergonha, né? Então não é por aí, apesar de haver uma boa intenção, né, Flávia? Sim. Porque a gente foi educado assim, veja, a geração, nossos pais, nossos avós não tiveram educação sexual, nossos pais também não. E a tentativa deles de nos proteger era assim: olha, não aceita doce de estranho, não aceita carona de quem você não conhece. E era uma tentativa de nos proteger. Mas hoje a gente sabe que o abusador não é o estranho, não é o monstro, a troca não é a balinha. Pode acontecer por internet, num vídeo, num suposto sorteio. Pode ser o primo que vai brincar, então durante o churrasco, de repente, eles somem, né? E tá tudo muito quieto, e a gente chega no quarto e tem umas caras esquisitas. Então, assim, acompanhar sempre, entender. A gente vai deixar os materiais, tá, gente? Eu sei que para quem tá chegando agora, né, Flávia, deve parecer assim, Carol, é muita coisa. O que eu vou falar para minha criança de 2, de 4? Né? Como que eu vou falar para não ultrapassar também a capacidade daquela faixa etária de saber, de entender qual que é o conteúdo, o conceito que a gente está tentando construir com ela. Então, a gente vai falar mais um pouquinho aqui, eu vou passar para a Flávia agora trazer as perguntas e as questões, mas a gente também vai deixar um material bem legal para vocês saberem por faixa etária. Qual é a demanda da criança? E, gente, é mais simples do que vocês estão imaginando. Como eu falei, não foca só na violência. Se uma criança, por exemplo, de 2 anos, está ali durante o banho, né? E você fala, nossa, olha, eu tô lavando seu bracinho, seu pescocinho, seu bumbum, sua barriga. Mas a hora que você vai lavar o órgão genital, você fica em silêncio. Tipo, nossa, não vou falar com, né, com tanta empolgação. Tem que falar com empolgação, sim. É uma parte do corpo. Olha, eu tô lavando seu pênis. Tá vendo? É uma parte do corpo também. Essa parte é sua, essa é uma parte especial. Eu tô te ajudando a lavar, porque você ainda tem uma idade que precisa, mas você vai crescer e vai lavar todo o seu corpo em breve. Então, assim, se alguém quiser tentar tocar, você me avisa. Essa não é uma parte para ficar brincando. Pronto, a criança tem 2 anos. Você está aproveitando o banho de uma forma positiva, está falando sobre o corpo. Você não precisa sentar com a criança e falar, filho, vem cá, preciso te contar. Gente, é no dia a dia, né? Tá trocando de roupa e a criança percebeu ali, ai, a mãe tem peito. Ou então, nossa, acabei de ver o pai saiu do banho e eu vi que tem alguma coisa diferente, tem pelo. Isso, filho, olha, o corpo dos adultos tem pelo. Quando você crescer, vai ter pelo também embaixo do sovaco, né? Se você é um menino e aí vai crescer, vai ter barba na cara, a mão vai ficar maior, o pênis vai ficar maior, a menina, as mamas que hoje são pequenininhas vão crescer e é assim mesmo. O importante é que cada um tem sua parte, a gente guarda dentro da cueca e da calcinha e é uma parte muito especial. E também que dá uma sensação gostosa e tudo bem. Sempre que você quiser coçar, tá coçando, você não vai fazer isso na frente das pessoas. Não é feio coçar as partes íntimas. Mas, ó, assim como a gente troca de roupa no quarto, faz xixi no banheiro, corre pro banheiro, coça lá, vai pro quarto, não faz em público. Então, gente, orientação diária. A criança tá sempre trazendo todo o conteúdo que você precisa, gente, a criança traz, né, Flávia? Nas brincadeiras e não só nas perguntas verbalizadas. Às vezes um olharzinho assim da criança de não entendi, né? Se você tem um vínculo, você vai sacar a pergunta ali, ó, no olharzinho. Chegou uma tia com uma barrigona desse tamanho, grávida de gêmeos. Aquele olharzinho assim de, como assim? E esse é o momento de você falar, você ficou curioso? Vamos pensar, o que você sabe? O que você acha que tem dentro da barriga? Me conta como é que você acha que os bebezinhos foram parar lá. Conta pra mim. Pronto, esse é o momento para você falar sobre essas questões. E, Carol, a gente, por causa da nossa repressão, esses momentos, vamos, por exemplo, os primos começaram a baixar a calça e mostrar um o pênis para o outro, ou as amiguinhas estavam tomando banho junto, começaram a olhar a parte íntima. Aí a gente, o que vocês estão fazendo? Calma. Aí a criança, ela vai prestar muito mais atenção na tua reação desproporcional do que tudo que tu tem como oportunidade para ensinar. Se você sentiu mais ou menos, vira as costas, acolhe o teu sentir, é teu, não projete nos teus filhos o que tu sente. É uma coisa que a nossa geração precisa aprender, porque isso eu chamo
com todas as letras de segurança, abuso materno. Quando a gente projeta todos os nossos medos, nossa insegurança, né? Que nem eu dou exemplo, Carol, eu não sei porque eu não tenho uma memória registrado, não me foi nomeado, mas eu tenho um pânico de chegar perto de cavalo. Vou até sair do assunto pra vocês perceberem o que é. O meu corpo me conta, Carol, a minha boca começa, eu começo, Catarina, não sei o quê, para, eu já sei que o meu corpo tá me contando que algo, eu tenho uma memória intrínseca que tá me contando que eu não fico bem em cavalo. Não é justo com a minha filha e eu não vou protegê-la, deixando ela morrendo de medo de cavalo. Não. Chama o papai, ela foi fazer aula para ela aprender onde é seguro, não pode passar atrás do cavalo, porque como eu posso fazer carinho no cavalo? Eu não dou conta, mas não é justo eu projetar esse medo na minha filha. Você não dá conta de que quando os teus filhos estão, os primos estão mostrando a parte íntima, vai lá, colhe e diz, opa, peraí, gente, vocês estão olhando a parte íntima um do outro? Olha só, o que é aqui? É o pênis. E aqui, ok, vocês podem olhar, estão curiosos, ok, depois que a gente sair do banho, a gente pode pegar lá o livrinho do Pipo Fifi para vocês saberem, porque a gente pode olhar, mas a gente não pode tocar um na parte íntima do outro, que a gente precisa proteger o nosso corpinho, né? Como é que é? Alguém já entendeu? Repete para ti o que a tia disse. Proteger o corpinho, tá bom. Já saiu do banho, quem vem primeiro? Assim, simples assim. Simples assim. É isso, simples assim. Porque é isso, gente. A gente também tem problema com a nudez, né, Flávia? A gente fica. Isso. Gente, nudez é diferente de pornografia. São coisas diferentes, tá? Pornografia são imagens gráficas da relação sexual que tem todo um conteúdo erótico. Ai, e é um material. Carol, pornografia pra mim é uma coisa que eu falo com todas as letras. Aquilo pra mim não é sexo. Não, porque Exato. eu cresci achando que aquilo era sexo. Eu assistia e pra mim me fez tão mal, Carol, aquilo. Porque pra mim, eu falo com todas as letras, aquilo é um estupro filmado. Boa, Carol, exatamente. aquilo não é sexo, porque aquilo eu tive que fazer um trabalho muito grande em mim, até no meu próprio prazer, pra tirar aquilo de mim, Carol. É verdade, Sim, estou aqui falando de uma coisa verdadeira, porque eu não tive educação sexual, fui exposta e comecei a ver, porque Playboy tinha para tudo quanto é lado, mas não pode falar de sexo, não pode erotizar, e meus tios tinham Playboy. Mas E aí, entende? Isso é complicadíssimo. Por quê? Porque para uma adolescente, para uma criança, a imagem é o que fixa. E se aquela imagem é o que a minha referência do que é muito complicado aquilo, gente. Para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, aquela meteção não é sexo. Sexo também, Carol, a gente... Ai, já fomos para outro lado, mas a gente não faz só com a genital. É com o meu corpo todo, é com o encontro com o outro. Sabe, quando eu comecei a estudar isso, Carol, eu vi assim, ó, o quanto eu aprendi que sexo era uma descarga energética, sabe? Aquilo não é sexo. Aí, quando você começa a aprender que o encontro íntimo é de um outro lugar e tem intimidade sexual, te leva num prazer de um outro lugar, e que não é para reprodução só. Não, sim, eu não quero ensinar minha filha que sexo é para reprodução, que sexo, eu quero. E a Catarina me pediu vendo o Gogô. Mamãe, e por que você e o papai fazem sexo? Fala, por quê? Foi porque é algo muito prazeroso, filha. E a gente faz porque a gente é adultos que nem sabe. Você pode dirigir, filha? Não, por quê? Porque você não é adulta ainda. E você viu que a mamãe estava tomando vinho ontem? Então, a mamãe é adulta. Tem coisas que são para adultos, porque o corpo da mamãe tá pronto para isso. Quando eu for adulta, eu vou fazer sexo. Falei, vai, filha, tomara que você aprenda a fazer de um lugar muito prazeroso e bom. Pronto. Que horror, você falou isso pra tua filha? Falei, eu não quero que ela seja uma mulher reprimida. Muito lindo. Não, Flávia, é muito lindo. É maravilhoso te ouvir, é maravilhoso te ouvir. É isso, gente. A pornografia, a gente pode fazer uma live só sobre isso, Flávia. Meu Deus do céu. Só para vocês entenderem o impacto da pornografia na construção da performance sexual de meninos e meninas. Meninas também acessam, os meninos são incentivados, enquanto as meninas, elas muitas vezes acessam escondidas. Mas isso tem um impacto muito grande, inclusive, nisso que a gente chama da formação do abusador sexual. Infelizmente, os valores da nossa sociedade, a gente é uma sociedade machista, a gente ensina os meninos a exercerem controle, ser menino, ser homem,
está muito ligado ao exercício de controle, de poder, né? De ser pegador. E acessar pornografia é isso. A Flávia já foi super direta, né? A gente não pode dizer que aquilo ali é uma atividade remunerada, Carol, mas é uma indústria. E as pessoas... Gente, o que acontece é a exploração sexual mesmo das mulheres. As histórias por trás da indústria pornográfica são, assim, bizarras, sabe? Elas são muito dolorosas. Quem é mulher e tem contato com essas histórias, a gente realmente se sente muito impactada, né, Flávia? Porque a gente sabe que aquilo ali, muitas vezes o que é filmado é o momento de um estupro, né? Muitas vezes as mulheres são colocadas nessa relação de insegurança. Existe sim relação de poder de toda a equipe ali que tá fazendo aquela filmagem, enfim. Fora que, né, o que muitas vezes a gente acha que são atrizes, são inclusive pessoas em situação de tráfico, de pessoas que em esquemas internacionais são levadas a isso. E aí estamos ali, ó, consumindo. E crianças estão consumindo a partir de 8 anos de idade, gente. Essa é a média aqui no Brasil, né? E aí, veja só, se você não faz educação sexual, a criança fica na dúvida. E hoje tem internet para todo lado. Então, assim, se ela não tem essa angústia, essa curiosidade, essa demanda atendida, é claro que se ela digitar sexo ali online, o que ela vai acabar vendo? Ô, E ali... Carol, a nossa geração nem digita mais. Ei, Siri, Exato. Exato. Exatamente, né? E aí também vem outras questões, né, Flávia, que é acompanhar, mediar o uso da internet, né? Então, gente, o vínculo, o diálogo, não importa qual conteúdo a gente está falando aqui, de qual tema ligado à educação sexual e prevenção de violência sexual. O diálogo, a mediação, o acompanhamento e o vínculo tem que estar presente o tempo todo. Não tem como a gente orientar a fazer qualquer coisa se esse vínculo não está presente, né? Mas eu estava falando, Flávia, que nudez é diferente da pornografia. Sim. Muita gente acha que mostrar, por exemplo, como é que um casal faz um bebê, de mostrar o que é a relação sexual. Gente, a nossa legislação tem uma coisa chamada um documento, que é o mesmo documento que classifica programas de TV, filmes no cinema, peças de teatro, que é a classificação indicativa. É o manual do Ministério da Justiça, que diz o seguinte: crianças podem ver, sim, nudez. Nudez, gente. Desde que essa nudez seja educativa e com fins didáticos. Então, assim... Peraí, o Pânico Moral falou assim, como assim nudez educativa? Como assim? Como é que eu vou ensinar para a criança o que é parte íntima e onde que um adulto pode tocar e onde que um adulto não pode pedir segredo se for fazer carinho? Como é que eu vou falar? A criança tem que saber, então a criança precisa ter acesso a isso. Como é que é um corpo que tem vulva, um corpo que tem pênis, como é que é o bumbum? Ela precisa olhar, gente. A criança, quanto mais nova, mais ela precisa de material concreto. Então você falar assim, não, mas os meninos têm um pênis que parece uma torneirinha. Ela vai imaginar uma torneira ali com, né? Uma torneira, exatamente. Lembrem, então, gente, eu ensino constantemente aqui, Carol. As crianças têm pensamento literal e concreto. Literal. Exato. Então, se você falou, tem uma torneirinha, papai colocou no saco do papai tem uma sementinha, a criança vai imaginar um saco nas costas com sementinha. Então, não pode inventar essas coisas. Porque o desenvolvimento do cérebro até alcançar o pensamento abstrato, porque elas são literais, então é pior a situação. E, Carol, olha como é lindo quando a gente naturaliza essa nudez e a gente nomeia também, porque assim, tem várias pessoas, mas até quando posso tomar banho nu na frente do meu filho? É muito melhor, gente, que o teu filho mate a curiosidade com você do que depois com os primos. Depois na escola, no banheiro da escola. E aí, se a minha filha quiser, a pergunta que eu recebo direto, e se minha filha quiser tocar? Aí é outra oportunidade, tudo é oportunidade para ensinar. Aqui em casa foi exatamente assim. O que é isso aqui? Ah, filho, ó, esse aqui é o pênis, esse é o saco escrotal do papai. Ai, deixa eu ver. Não, é parte íntima do papai. Tocar você não pode, mas se quiser ver, pode. Pronto. É isso, é estabelecer os limites, né? Os limites do que pode e não pode, porque... E esse estabelecer limite é uma aula exatamente do que ela precisa copiar quando alguém fizer. Deixa eu ver a tua.
Ok, então se ela quiser, você pode até ver brincando, mas não pode botar brinquedinho dentro, não pode brincar com... Porque, gente, acontece muito. E aí, o que que a gente faz? Olha aqui, olha o que teu filho tá fazendo. E aí, gera medo na criança. Ah, começou todo o problema aí de repressão sexual. Exatamente. Esse limite, Flávia, eu acho que é muito interessante porque a gente está falando da educação sexual da criança, mas a gente também está falando da educação sexual do adulto, né? Para se sentir confortável com o próprio corpo, para entender a diferença entre pornografia e nudez, que ter um material que desenha, né, que tem ilustração de um corpo adulto, que está ali feito exatamente para a faixa etária que vai chegar até a criança, entender que aquilo é um material educativo, não é um material que vai fazer mal, que vai excitar a criança, que vai erotizar. Então, é saber, né? Primeiro, a minha educação sexual como foi? Putz, está faltando muita coisa aqui. Então, deixa eu ler, deixa eu ver live, né? Deixa eu aprender sobre meu próprio corpo. Você, mulher, como a gente foi privada, né, Flávia, de conhecer o nosso corpo, de dar nome. Gente, falar vagina e vulva é um termo muito atual. É o que Carol, eu recebi o relato de uma aluna bem assim, Flávia, eu comprei a Gogô e eu já li 10 vezes sozinha, mas eu não consigo ler para os meus filhos. Olha, Lê Google começa assim, ótimo, tá vendo? a Gogô é um livro que você precisa ler para você. O livro, olha só, a Gogô é o livro da Carol, que vai te ensinar muita coisa. E essa parte aqui é a minha preferida. Olha só, a coisa mais linda. E aí você abre e aí vai ensinar certinho com as palavras que a Carol escolheu. Sensacional. O livro que vocês... Vai estar no link do material que nós vamos disponibilizar para vocês. A Gogô é um livro que eu acho, assim, todo mundo tinha que ter. Todo mundo tinha que ter, Carol. Gente, e o legal de Google, eu acho que é um exemplo bem legal, Flávia. Às vezes, quem não tem Google, Carol, mas eu não posso comprar. Não tem problema. Nesse link eu deixei a Fafá contando a Gogô do começo ao fim para vocês. Até para vocês, será que eu compro ou não compro? Vai lá e vê o vídeo. Esse vídeo da Fafá, que a Flávia vai disponibilizar no link, você pode pegar a história do começo ao fim. A Fafá, que é contadora de histórias, vai passando página por página. E vocês vão sacar o seguinte: a gente conta no livro de onde vem os bebês. Então, a cegonha, né, que é essa personagem que a gente normalmente, a nossa sociedade usa a cegonha para não contar a verdade, né? Inclusive, Flávia, essa história da cegonha é do século XIX, você sabe? Não A história completa, menina, a história completa é que a cegonha trazia o bebê para a mãe e, em troca do bebê, a cegonha bicava a perna da mãe. E isso explicava por que a mãe ficava em repouso. O que eu falei? Eu falei o quê? Bicava o quê? A perna! Não, a perna! A perna, isso! Mas é uma bicava história, já começa. Isso explicava por que a mãe ficava de repouso. Porque não faz não sentido. Podia andar, coitada. É muito louco, não é? Essa história completa da tal da cegonha. Não sabia, Carol. Sério, menina, do século XIX a gente traz até hoje. Então, a cegonha, no livro, ela que vai contar de onde vem os bebês. Isso que é muito legal. E aí as pessoas normalmente pegam né, a ideia e falam, nossa, o que será que tem nesse livro? Gente, a parte que mostra a relação sexual é só uma página. Mas o que mais que tem em Gogô? A gente fala de consentimento, né, Flávia? Uhum. A gente fala de privacidade. Não é à toa que tem essa portinha que quando a criança aprende o que é a relação sexual de um jeito que não é erotizado, gente... Aprende sobre responsabilidade, consentimento, ela dobra essas páginas. E isso dá ideia de privacidade. Tipo, você entendeu, são adultos, a gente vai fechar a porta, né? Porque o casal tá ali sozinho. A gente só tava olhando para aprender, mas agora fechou a porta e o casal tá nisso que a gente chama, né, nesse movimento de privacidade. E né? aí, Carol, eu queria só fazer um parêntese. Todo mundo se preocupa com erotização de crianças. Tipo no filme tipo Buzz Lightyear, mas esquece, na minha opinião, talvez eu não sei se a gente tem o acordo, que o principal erotização das crianças, a Carol falando das portinhas agora, é crime que os pais fazem, crime, não vou usar outro nome, manter relação sexual ao lado de uma criança quando ela está dormindo ou
próximo a uma criança. Aí começou a principal erotização na minha opinião, Carol, porque uma criança que ouve ou escuta, isso tá fazendo erotização da criança. Exatamente. E assim, Flávia, é bom a gente organizar o seguinte. Às vezes, quando a gente fala de classe social, por exemplo, né? Sim, sim. Porque muitas vezes quando está assistindo aqui no Instagram, a gente sabe que tem uma característica do público. Eu sei que o teu público é isso. São pessoas que têm tempo de acessar, né? De acompanhar, chegam em casa, têm um emprego legal, então tem esse tempo e podem se informar. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de uma população mais vulnerável, que Milhares, todo mundo milhões de dorme. pessoas. Exato, tá lá o casal que às vezes nunca foi orientado. Imagina que as crianças estão dormindo, né? E tá todo mundo no mesmo ambiente. Quando essa situação vai, por exemplo, para conselho tutelar, o caminho vai ser sempre a orientação, né? Não é uma família que vai ser presa. Então, até a gente descobrir se há intenção ou não de se estar fazendo isso na frente da criança, que essa família precisa de orientação. Então, a partir do momento que a gente tem informação. Ai, mas eu fiz, Carol, acabei traumatizei meu filho. Não, calma. Agora é hora de se organizar em casa, sabe? Ah, mas eu já fiz uma vez quando meu filho era bebê. Tá, calma, não carrega essa culpa. Vamos se organizar, começa a fazer uma educação sexual legal, coloca os limites. Olha, quando a porta tá fechada, bate na porta, né? Olha, quando alguém está no banheiro, avisa que vai entrar. E você também passa a respeitar a privacidade da criança progressivamente, né, gente? Claro que uma criança de 5 anos não vai se fechar no banheiro. Mas bater na porta, tô chegando. Oi, eu posso entrar? Posso tocar no seu corpo? Ah, eu vou te ajudar aqui a limpar, né? Eu vou te ajudar a limpar o bumbum. Posso limpar? Pode. Aí você vai ensinando consentimento, né? Privacidade, o corpo limite. Isso, gente. Nossa, a gente podia passar, mulher, uns 3 dias. Eu te interrompi você falando da portinha, só porque, querendo ou não, Carol, eu tenho um post falando, né? Porque sim, a gente sabe do recorte social, tem muitas famílias que não têm outro cômodo em casa, mas a gente precisa alertar que, por favor, pensem nas crianças. E eu fiz um post uma vez comparando assim: você teria alguma relação sexual com a sua mãe dormindo ao seu lado? A maioria diz não. Caramba. Mas com o filho dormindo ao lado a gente faz. É porque. E realmente no recorte social, porque a gente tem. As pessoas que estão aqui têm mais de um cômodo em casa. Então, se tá com a criança, vá pro banheiro, pelo menos, sabe? Poupem as crianças. Sim, aproveita ali, criança dormiu, né? Vai lá em outro ambiente, né? Tenta se organizar. É uma época que tem que fazer menos barulho, definitivamente é assim, a gente tem que se adaptar, porque quando as crianças estão em casa ali, é uma outra dinâmica. Agora, a criança começa a ir para a escola, poxa, aí é um momento que você pode se organizar e aí você pode fazer mais barulho quando a criança não está em casa. É isso, né, Flávia? A gente tem que ir organizando a dinâmica para atender todo mundo e respeitar o espaço e o desenvolvimento aí de todo mundo, sem dúvida alguma. E assim, gente, quando a gente fala, então, sobre educação na escola, eu sei, Carol, que tem muita gente que tem medo de como que vai acontecer essa educação sexual dentro da escola. E a gente queria convidar todos vocês para fazer um lindo movimento. Bom, se você assistiu essa live até aqui, você sabe que a educação sexual precisa estar na escola. Eu fiz um post ontem e algumas pessoas escreveram assim: Flávia, você não pode afirmar que uma criança que é abusada sexualmente ou que vê pornografia vai se tornar um abusador. Primeiro, eu não afirmei isso. Eu e a Carol escrevemos que uma criança que é abusada sexualmente e por abuso sexual, Carol, acho que você é a melhor pessoa para dizer, ou violência sexual. O que configura abuso e violência sexual? Acho que é importante a gente nomear, sabe? Tá. Flávia, eu sempre pego esses conceitos a partir da legislação, porque daí a gente consegue alinhar a linguagem para todo mundo, para todas as áreas. Então, a gente tem uma legislação nova, que é 13.431, tá? Que define, traz o conceito de todos os tipos de violência, física, psicológica, institucional. E o termo violência sexual é um termo guarda-chuva, tá? E esse termo guarda-chuva, ele vai se dividir em abuso sexual e exploração sexual.
certo? Exploração sexual é o que a gente conhecia como prostituição infanto-juvenil, que esse termo caiu em desuso, porque a gente tem que colocar o nome do crime, gente, a gente tem que responsabilizar quem comete. Então, não é que a criança se prostitui, é que a pessoa, o adulto, que está explorando o corpo da E criança, tem tá? Então, por muito, isso que gente. Fura a bolha aí, porque tem muito. tem muito. Ainda mais, né? A gente tem os agravantes, pobreza, miséria, são agravantes. Não é que só acontece, né, em situações assim, mas pobreza, miséria, desigualdade Vulnerabilidade social são social, né? agravantes para a exploração. E o abuso sexual, gente, então, ó, termo guarda-chuva, violência sexual. A gente falou de exploração e agora o abuso sexual, que é quando um adulto ou adolescente mais velho se satisfaz sexualmente utilizando o corpo dessa criança, tá? E que pode ser com ou sem contato físico. Com contato físico não é só penetração, tá, gente? Com contato físico pode ser o toque, pedir para a criança tocar na parte íntima do adulto, encostar o órgão genital no corpo da criança. Muita gente às vezes fala assim, Flávia, mas ele tentou, mas não conseguiu fazer o abuso. Quando o adulto fica pelado e às vezes se esfrega na criança. Gente, não é só a penetração é uma das formas que na legislação a gente chama de ou ato libidinoso ou conjunção carnal, tá? Mas com contato físico pode ser tudo isso, tá, gente? Pode ser o adulto tá nu junto com a criança e se encostar, tocar com a mão, usar um brinquedinho, tá? E sem contato físico, como é que é isso? Falar de forma maliciosa, mostrar filme pornográfico para criança, acessar pelas redes sociais, fazer proposta, pedir foto, tirar foto com intenção de se excitar. E, gente, o abusador, ele não só se satisfaz sexualmente, ele satisfaz também a necessidade de exercer poder, tá? Então, abuso sexual não é só, mas ele se satisfez sexualmente, eu não entendo por que ele faz isso com crianças. O abusador gosta de exercer poder, de achar que é dono daqueles corpos, tá, gente? Não é à toa que estupro, por exemplo, é também uma arma de guerra, tá? Quando tem aí grandes conflitos, guerras civis, o estupro ele é utilizado para submeter o outro, tá? Então, abuso de crianças também tem a ver com isso. E muitas vezes acontece em períodos em que o abusador perde emprego, sabe? Não está se sentindo homem suficiente, até porque a maioria são homens que abusam. Estão se sentindo humilhados, frustrados. Os episódios de abuso acabam sendo mais frequentes, né, Flávia? Por isso que na Mas esse é o pandemia deu um conceito. boom, né? Exatamente. Por que a gente tem que saber o conceito, gente? Porque abuso sexual sem contato físico também acontece e deve ser denunciado desde esse momento. Tem muita gente que fala, não vou denunciar porque nem encostou. Não sei se isso é crime. É crime, tá, gente? Falar de jeito malicioso, acessar. Carol, mas eu não tenho certeza que aconteceu. Eu vi que era alguma coisa esquisita, a criança mudou o comportamento. Não precisa ter certeza. Não é você, pai, mãe, vó, professora, que vai investigar para saber o que aconteceu para depois denunciar. Não. A legislação, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos protege para que a gente faça denúncia quando há suspeita. Então, assim, a criança está com órgão genital meio vermelhinho, começou a ficar triste, está com medo que a gente toque da hora de lavar. E tô suspeitando. Já é hora de buscar ajuda, gente. Não é você que isso tem é que muito sério, Carol, investigar. porque a gente falou desse senso comum, dessa imagem do nosso imaginário de nós adultos, a gente acha ainda que o abuso em si é algo. E eu queria implorar para vocês, denuncie. Por quê? Porque a gente sabe que a imensa maioria dos abusos não passam pelas estatísticas. E nós vivemos num país ou todas as políticas públicas, elas estão baseadas em dados. Se a gente silencia, eu preciso que vocês saibam que vocês estão defendendo o abusador. Ponto. Não tem como a gente passar a mão nisso, Carol. É importantíssimo que a gente denuncie. Porque, sabe, e denuncie qualquer dúvida. Porque, Carol, o que teve de gente, e eu fiquei abismada quando eu coloquei nos meus stories, foi mais de 40, Carol. Diz assim, fala do hábito dos mais velhos de ficar cheirando e colocando a boca ou coisa nas partes íntimas da criança. Eu falei, gente!
Ai, não, mas é a avó. Não interessa quem é. E eu preciso que vocês Não, saibam que se não for vocês que defendam a criança, ninguém vai defender. Eles são exato. extremamente vulneráveis e dependentes de você. Ah, mas vou denunciar minha sogra? Sim! Ai, Carol, eu simplesmente penso assim, o que estão esperando acontecer? E a gente vê, né, Flávia, isso que é uma sociedade adultocêntrica, né? Que centra as decisões, o poder nos adultos e faz com que a criança ela acabe sendo esse objeto. Porque se um adulto se sente à vontade para fazer isso, isso é muito comum, Flávia. Em muitas cidades que eu visito cidades, grandes capitais, mas cidades bem pequenininhas também. E, gente, não importa o lugar, sempre tem uma história de um adulto que o menino tá ali saindo do banho e aí vem alguém e brinca com o pênis dele. Nossa, que piruzão, não sei o quê, mostra pra mim. E pega e toca e fica fazendo brincadeirinha. Gente, isso é abuso, tá? Isso é abuso. Esses limites precisam ser construídos dentro da família. E é isso. O pai, a mãe, tem que se posicionar. E isso começa nas pequenas coisas. A criança não quer abraçar o vovô, não vai abraçar o vovô, ela pode ser simpática de outra forma. Vovô, beijinho pra você, ó, de ventinho. Manda. Ah, mas eu quero que ele peça a benção. Mas Gente, olha como é onde que você vai... começa o abuso do poder do maior do menor. Exato, exato, gente. Né? Primeiro que a gente diz que você tem que respeitar os adultos, respeita os mais velhos. Se você para aí, gente, a criança não vai entender que tem adulto que é muito legal, protetivo, né? E tem adulto que realmente vai querer fazer coisas perversas com a criança. A gente tem que explicar isso, que tem adulto que é protetivo, que pode confiar, e que tem adulto que vai avançar limites e a criança pode pedir ajuda. Então, assim, ela não quer abraçar, constrói outros comportamentos. Então, vamos ver como é que a gente pode ser simpático. Porque a gente precisa dos outros para viver. É legal a gente chegar num ambiente e as pessoas gostarem e a gente poder conversar. Então, como é que a criança pode se expressar? Oi, vô! Oi, vó! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, vovô vai ficar Beijinho. triste. Ah, vovô, eu vou aí te dou um abraço eu, então. Você lida com a tua tristeza que você é adulto, tá? Beijo, Exato, vovô. pronto, gente. Carol, eu Fechou. falo, criança não precisa de limite. E as pessoas, não, criança precisa conviver com adultos e aprender com eles como se estabelece limites, olhando como o meu adulto estabelece limite com os outros adultos. Assim que a criança aprende sobre limite, porque a gente é uma sociedade adultocêntrica que quer. Flávio, como é que eu estabeleço limite para o meu filho? Peraí, como é que você estabelece para os adultos à tua volta? Como é que ele está te vendo estabelecer Boa, limites? É aí. É boa. assim que eu ensino sempre. Os meus alunos sabem disso. E, gente, olha só. Carol, eu tô até angustiada que já tá acabando a live. Ficaria batendo papo com você sobre um monte de outra coisa. É demais o quanto de conhecimento você tem. Gente, queria dizer, vamos fazer um movimento do quê? Vocês já entenderam nessa live se você tá defendendo que não pode ter na escola por puro pânico moral educação sexual, você tá deixando seu filho vulnerável. Por quê? Você faz educação sexual em casa, que nem eu faço. E aí a minha vizinha não faz. E aí o filho dela tá acessando pornografia, ou tá vendo coisas, ou às vezes nem foi abusado sexualmente. É uma tendência muito grande que ele repita esse comportamento na escola com as crianças. E aí, se ela não faz educação sexual, na escola a gente tem um lugar onde todo mundo estabelece uma segurança. A Carol fez uma página linda, já está na minha comunidade gratuita. Eu vou colocar nos meus stories o link para vocês acessarem aquele documento e encaminharem também para a escola, pedindo, vamos fazer, tem tudo lá. Encaminhem para as escolas, vamos fazer uma rede de defesa da infância. Chega da gente. A escola por si só já é centrada no adulto, não é feita para criança. Então a gente precisa, como família, fazer um movimento social. Nós todos somos responsáveis pelas crianças. Não dá para ficar terceirizando essas responsabilidades. Então eu vou deixar na minha comunidade gratuita, nos meus stories. Por favor, sigam a Carol. Continuem fazendo educação sexual dentro de casa e peçam para as escolas das crianças de vocês para seguir o material que a gente vai disponibilizar e está constantemente. Educação sexual na escola não é uma aula. É sempre, né? Carol, o Insta me avisou que tem 1 minutinho e vai derrubar aqui. Quero te agradecer demais por isso. Obrigada, Quero querida. recomendar. Obrigada. Eu tô com todos aqui, ó, gente. A Carol tem
a Gogô, que eu recomendo demais, demais para vocês. Olha que coisa mais linda que é Confusão na Casa do João. Esse aqui de uma sensibilidade surreal, Ah, o você, Pérez, Carol. eu O também gosto Leleco muito. também. Esses são os que eu tenho teu, Carol, mais o Pipo e Fifi, que não sei onde tá. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, querida. Gente, obrigada. Fiquem firmes aí. Lembrem que educação sexual é um direito. Isso já está garantido na nossa legislação e agora a gente botar a mão na massa, tá bom? Família, junto com escola, a gente vai fazer um ótimo trabalho. Beijo, Flávia. Beijo, amores. Ó, vão lá para meus stories e para a comunidade gratuita. Eu vou deixar o link para vocês direcionarem para todas as escolas dos filhos de vocês. Vamos fazer uma linda corrente do bem. Beijo, Carol. Obrigada, gente. Tchau, Beijo, tchau. querida. Tchau, tchau.